Então hoje a gente vai entrar nessa segunda parte de tabela de medidas, né? Realmente para a gente saber qual que é o nosso corpinho. E muitas vezes a gente tem uma ideia diferente do que o nosso corpo é. E é bem interessante isso. Eu tô ainda tomando um cafezão aqui, gente. Né? A minha xícara da moda. Olha só que bonitinho, tem até um manequim aqui. Ah, então, né, uma das coisas legais assim pra gente pensar, às vezes acontecem algumas coisas de da gente ter uma visão distorcida sobre o que a gente é, quem a gente é quando a gente se olha no espelho. Às vezes a gente vai comprar uma peça de roupa, acha que entra, não entra. Ou não, fica grande demais. Ou a gente passa numeração que pode ser diferente, né? Porque também no Brasil, como a gente tem diversos corpos, não existe uma tabela única como parâmetro. Então, como medida, né? E isso é bem importante a gente pensar. Né? Então, não é a gente que está errado. É a tabela de medidas vigente no mercado que pode estar equivocada justamente porque atende um nicho de mercado que seria o maior consumidor, que na verdade é questionável isso, né? Enquanto a moda ela não é inclusiva, não é para todos, existem esses erros, né, de acreditar que algo pode ser, né, normal ou pode ser óbvio e na verdade não é. E a gente tem várias questões da moda que a gente consegue enganar o olhar do espectador, né? Isso é bem legal. A gente faz muito de burlar coisas, de criar coisas, né? É a mesma coisa quando a gente faz maquiagem. Algumas formas de se maquiar, a gente sabe que vai afinar o nariz, que vai aumentar as maçãs do rosto, que vai fazer coisas diferentes, mas o corpo tem dessas coisas. Uma das experiências que eu tive foi quando eu trabalhei numa indústria têxtil, eu fazia pesquisa de moda, de tendência, então eu olhava todos os desfiles das 4 principais capitais do mundo e dentro dessas capitais tinha a questão de ver os corpos, né, muito magros, a gente via aqueles corpos esqueléticos. E nessa época, né, quando eu fazia pesquisa de tendência de moda, eu ficava olhando aqueles desfiles e, e aquilo era um padrão verdadeiro que para mim era o correto. Então eram pessoas anoréxicas que eu via desfilando. E nessa época, imagina, eu tenho quase 1,60 de altura, 1,59,5. Eu estava pesando 47 quilos e eu achava que era normal, porque era aquela a realidade que eu via. E eu não me via tão magra, porque elas eram muito mais magras do que eu. E aí eu vi que eu estava, né, com alguma questão aí errada. Então, às vezes também a gente não percebe o nosso corpo, a gente não vê realmente como ele é. A gente não entende essas tabelas de medidas que eles... E é muito estranho, né, porque a moda ela dita tendências, né? Ela dita coisas que a gente deveria usar e eu questiono muito isso porque eu não acredito que as pessoas são todas iguais e nem que tenham um padrão único. Então, principalmente quando a gente vai praticar algum exercício físico, também é importante que a gente veja o nosso corpo e as coisas que ficam bem para ele. Né, falando sobre essas questões de moda, de tendência, de comportamento, de medidas que a moda às vezes nos coloca e nos instiga a utilizar, tem algumas questões bem importantes para a gente pensar. Que existe a silhueta, que é o que define, né, o contorno do corpo ou da roupa. Muitas vezes, né, a gente vai ver as silhuetas que vão falar, o shape que vai ser da tendência de moda. Quem criou isso, né, a gente tem uma breve história da moda, quem começou a fazer coleções de moda foi o Charles Frederick Worth, lá no final do século XIX. Então, em 1880, mais ou menos por essa época, ele começou a criar coleções. Ele vestia a mulher dele, né, fazia desfilar no centro da cidade e as pessoas iam para o seu ateliê. Ele foi o primeiro costureiro que criou as etiquetas, começou a ser conhecido por isso. Antes era só tendência ligada
principalmente ao que a nobreza usava, né? Então todo mundo copiava o que os nobres usavam. E ele foi o primeiro costureiro que colocou isso como, não, eu vou criar, vou fazer diferente, e criou também os desfiles, que ele criava roupas para as pessoas da comunidade que ele morava, né, do seu espaço, e essas roupas ele sempre contratava os modelos que tinham os corpos similares às clientes que ele queria vestir. Então tinha essa questão também daquele corpo daquela época, como era visto e como ele retratava isso. Mas quem pegou mesmo essa ideia de trazer uma silhueta diferente a cada estação e fazer que a moda acelerasse foi Dior. Então a cada coleção ele lançava uma tendência de shape diferente, de silhueta diferente, o que fez com que a moda ficasse cada vez mais rápida. A cada estação, uma coisa diferente era lançada. Mas isso não quer dizer que nossos corpos se deem bem com todos os tipos de silhueta que vão aparecer no mercado. E isso é diferente. Então, às vezes, existe uma possibilidade ali de repensar essas formas e ver realmente o que fica mais confortável. Então, os formatos de corpo são muito diferentes. Aqui só tem esses 5 exemplos que nós vemos, que hoje a gente também vai descobrir quais são os corpinhos de vocês. E isso também é bem legal, porque às vezes a gente tem dúvida. Eu acho que o meu corpo é assim, mas realmente assim talvez não seja. Talvez aquele olhar que eu falei lá no começo que eu tinha também sobre o meu corpo, que estava totalmente equivocado, né? Que eu achava que era uma coisa e na verdade todo mundo via de outra forma e realmente era outra coisa que estava acontecendo. Então às vezes a gente se engana, a gente vê coisa que não é. Então essas são as pegadinhas que a gente faz com a gente mesmo, né? Psicológicas, né? Do que eu sou e como eu me vejo. Bom, então aqui nós temos alguns formatos que a gente sempre tem que prestar um pouquinho de atenção, que tem as medidas, né, que vão contemplar, que são as circunferências. Nós temos a silhueta mais oval, que nós não temos uma cintura muito marcada, então às vezes o abdômen é um pouquinho maior. Nós temos também o triângulo, que a parte de baixo é essa silhueta mais vista no Brasil, ou também chamada de pera, não só triângulo. Que aqui nós temos a parte de baixo, né, do bumbum um pouquinho maior e a parte de cima um pouco menor. Tem o triângulo invertido, para quem tem os ombros mais desenvolvidos do que a parte de baixo. E aí nós temos esse triângulo, né, que às vezes parece que a pessoa está usando ombreiras, que isso é uma silhueta também criada nos anos 80 para fazer com que as mulheres parecessem mais masculinizadas, porque elas começaram a tomar cargos de poder. Então, nos anos 80, as mulheres começaram a tentar se comparar com os homens, fazendo com que os ombros ficassem mais largos, o cabelo ficasse maior, usando saltos mais altos, tudo aquilo para ficar um pouco mais visível, né, nos ambientes de trabalho. Olha a loucura que a gente faz. É tudo doido, né? Bom, e aqui, né, nós temos também a silhueta retângulo, que o tamanho dos ombros é do tamanho da parte de baixo do nosso quadril e a cintura não é tão marcada, ela é mais retinha. E aqui nós temos a ampulheta. Então a ampulheta, assim, nós temos a parte de ombros e busto maior, afunila mais a cintura e aumenta no quadril. Então aqui só a fita métrica, né, só a fitinha vai nos ajudar a entender realmente como é esse formato de corpo. Uma coisa importante para eu mostrar para vocês, que existem algumas tabelas de medidas. Essa daqui eu peguei lá no Projeto Carinha, a gente acabou fazendo uma... já vou te explicar isso. Uma tabelinha, né? E a Marlene Mukai, ela é bem interessante, até o livro dela que eu estou usando como base, mas eu estou reinterpretando algumas coisas, né? Aumentando, diminuindo algumas medidas para deixar mais de acordo com o que, né, tem no nosso curso. Mas aqui, quando vocês forem para o mercado, essa daqui é a tabela de medidas para parte de desenvolvimento de malharia. Aqui, todos os corpos, eles mostram busto de 82 a 88, cintura de 66 a 70 e quadril de 88 a 92. O que isso significa? Que eles padronizam um corpo sendo ele ampulheta. E isso não é a verdade do Brasil, né?
Então, essa sinalização, né, de um corpo ideal, de uma mulher ideal, ela vem lá dos anos 50, daquele corpo bem Marilyn Monroe, né? Por isso ela tá na nossa apresentação de hoje. Deixa eu só voltar aqui então, para vocês verem um pouquinho mais dessas silhuetas. A diferença do oval, que o abdômen ele vai ser um pouquinho maior. E o retângulo não quer dizer que o abdômen vai ser sobressalente, ele vai estar na nossa medida de corpo igualzinha. Eu sou bem próxima do retângulo, não ampulheta, porque eu sou bem menos curvada, né? Então o meu corpo ele é mais retinho também, ele não tem tantas, né, formas assim diferentes. Aí tem o pulo do gato, que a gente vai manipulando as roupas que a gente usa e parece que a gente tem cintura, parece que a gente é, né, de outra forma de medida. E outra coisa importante, então, sempre provem a peça e vejam realmente se ela é a numeração de vocês. Porque desde calça jeans, desde moda íntima, tudo isso pode ter tamanhos diferentes, medidas diferentes, né? Então, depende da marca. E a gente, né, estando no Brasil, não tem esse padrão característico. Nos Estados Unidos, eles têm padrões diferentes. Então, eles têm tamanho de perna descrito na calça. Essa calça é tamanho tal de cintura, tal de quadril, tal de altura de perna. E aí as pessoas conseguem se encontrar nesses padrões diferentes. Então eles fazem a mesma calça, o mesmo shape em 10 numerações diferentes de cintura, quadril e altura de perna. Isso é maravilhoso, lá eu consigo comprar calça e aqui no Brasil não. Então é bem diferente, né? Que são padrões que a gente também pode executar, né? Só não fazemos ainda, que é um erro talvez. Bom, essa daqui é a medida que eu trouxe para vocês. Hoje eu trouxe a Lola também, para que vocês conheçam, né? A Lola, ela é a minha modelo em meia escala. Ela já tem todas as fitas, né? Ela tem as partes de marcações importantes que a gente vai fazer no nosso corpinho hoje também. Eu vou colocar ela um pouquinho mais próximo, talvez vai ficar mais fácil para vocês. E aí vocês conseguem ver essas marcações. Eu também tô com uma roupinha pretinha embaixo aqui para ir ajudando, e a minha fita gigantesca. Eu só tenho essa fita grande, eu perdi as minhas pequenininhas, mas ela também vai ajudar aí a fazer as nossas medidas do corpo, né? Não precisa ser diferente da tua roupa, a fita, justamente porque ela só precisa marcar a cintura. Então essa cinturinha ela é bem importante pra gente fazer essas nossas marcações. Aqui então, hoje a gente vai fazer, né, a nossa tabelinha de medidas. Eu vou mostrar para vocês os slides que eu fiz justamente para ajudar, mas aqui essa tabela são as bases do nosso corpo para ajudar. Eu coloquei aqui umas medidas a mais do que a Mukai traz, porque eu acho elas bem importantes. Justamente, né, coxa. Às vezes a gente precisa dessa medida de coxa para alguns tipos de peça como legging. Panturrilha, no meu caso, é bem importante porque fica solto no joelho e na panturrilha fica certo. Às vezes aperta na panturrilha e fica justinho no joelho, fica lindo, mas na panturrilha fica insuportável, né? Então essas medidas eu anexei aqui porque às vezes são importantes também, né? Esse cuidado. E outra coisa que são entrecavas que a gente pode colocar. Então essas tabelinhas, né, a altura do centro das costas, também é uma medida que vocês podem fazer de acordo com a necessidade do corpo. Por que eu coloquei essa medida? Às vezes as pessoas têm uma corcundinha atrás. Então a gente, né, com o passar do tempo, vai fazendo essa corcundinha. Então depende da pessoa, né, da faixa etária que ela tenha, às vezes essa corcundinha vai ser maior, então precisa de uma medida maior nessa parte de cima da peça. Então a altura das costas é importante às vezes justamente para a gente conseguir colocar essa corcundinha nas nossas peças. Bom, então nós vamos usar, né, papel e caneta para anotar as medidas ou a tabelinha que eu enviei para vocês. Vocês podem também abrir no computador dentro
Eu não sei se ela tá em PDF, mas dá para preencher no computador de vocês, pode preencher dentro do celular, né? Ou pode ter impressa, então ou pode ir anotando. Isso é de cada pessoa. Bom, então a fita de cetim a gente vai acabar usando a roupa justa e a fita métrica. Como é que vocês vão colocar essa fita de cetim? Deixa eu mostrar aqui no meu corpinho, tirar o café de perto, né, para não fazer nada errado. Estou também com a minha roupinha preta, né? Essa roupinha preta, ela é térmica, por isso eu amo, né? Mas são aquelas roupas térmicas que a gente usa para dias mais gelados, né? Como é que eu faço essa primeira parte, colocar essa fita, né, de cetim? A cintura de vocês, ela pode variar de local. Então aqui, ela vai estar na parte mais fina do corpo de vocês. Então isso é importante. A minha eu vou fazer um laço gigante porque, né, eu não sou obrigada. Então lembrem disso, ela vai estar, né, nessa parte que é mais fininha do corpício de vocês. A minha cintura, ela é muito próxima ao meu umbigo, né? Então isso me ajuda. E isso é genético. Tem pessoas que têm o umbigo mais para cima, tem pessoas que têm o umbigo mais para baixo, né? A mesma coisa os tamanhos de braço, tamanho de perna. Eu tenho braço comprido. Todas as minhas roupas, a maioria delas, eu fico com uma parte do braço para fora. Algumas roupas, elas ficam nessa altura, né? Então, independente, eu tenho braço comprido e não tem como mudar isso, né? A primeira parte que a gente vai estar fazendo é a nossa medida do pescoço. Circunferência de pescoço, por quê? A gente precisa saber quanto a gente tem quando a gente precisa fazer uma gola rolê, por exemplo. Uma gola mais ajustada ao nosso corpo, a gente precisa dessa medida. Então, circunferência de pescoço, lembrem que a fita métrica de vocês, a maioria das vezes ela começa já no 1. Então aqui ela tem o 0 e já vem pro 1, depois 2 centímetros, ela já tem essa marcação. E aí vocês vão lá e fazem essa medidinha de vocês. Eu gosto sempre, né, de colocar a fita, ajustar, marcar com o dedo e retirar. E aí anotar quanto realmente eu tenho. Porque eu tenho muita dificuldade, né, de... Bom, aqui eu tenho 34 centímetros de pescoço. A Lola, né, ela é um manequim em meia escala, né, ela é pequenininha. A Lola, ela tem 17,5. Então, às vezes eu faço em meia escala os meus modelos para testar, por isso a Lola existe na minha vida. A gente vai para a nossa circunferência de busto. A circunferência de busto, ela tem que passar na maior parte do busto de vocês. Então isso é importante, né? A maior partezinha. E aqui tentem deixar essa fita bem retinha na parte das costas, indo para a parte da frente. Isso ajuda bastante. Então aqui também, lembrem de marcar e anotar a medida de vocês. Então lembrem, sempre a maior parte, tá? A parte que vocês têm mais avantajada do busto é ali que vocês têm a medida correta do corpo. Então, a faixinha da Lola, né? Ela tem aqui a sua medição. A Lola tem 44 de busto. Minúscula, né? Ela é um tamanho P. Eu tô entre o P e o M de busto. Nós já fizemos pescoço, busto, cintura. Ai, esqueci da cintura. Nossa cinturinha. Então, aqui na cintura, bem na nossa fita, onde ela está colocada. Lembrem que essa medida, ela é importante, né? Pra gente desenvolver. Algumas partes de peça a gente precisa ter a nossa medida de cintura bem estruturada. Depois nós temos a circunferência de cintura baixa. Aqui eu marquei na luva cintura baixa, que ela tem uma certa medida, né, da nossa parte da cintura, onde ela é cintura alta, que aqui também a gente encontra algumas peças de roupa que cheguem nessa medida aqui, cintura alta. E a cintura baixa, aqui na Lola, ela está
né, a 3 centímetros, no corpo de vocês vai estar entre 6 centímetros a 7 centímetros, depende muito do corpo da pessoa. Essa é a medida da cintura baixa. Então aqui a gente vai ter a nossa cintura baixa, aqui a minha leg, ela é a cintura baixa, né, ela vem nessa partezinha aqui para baixo, ela não é a cintura alta que vem aqui na nossa cintura real oficial, né, ela vai um pouquinho mais para baixo. E aí é uma das medidas que vocês podem colocar, se caso vocês gostem de peças mais baixas, a cintura baixa. Então ela vai ter essa medida, aproximadamente 6 a 7 centímetros da nossa cinturita, dessa nossa marcação. Depois desta marcação da cintura baixa, nós temos aí sim a nossa medida de quadril. Quando a gente faz a medida de quadril, então também vai na maior parte do bumbum, e isso é importante. Então, a maior parte do bumbum de vocês é a medida correta de quadril. Vou fazer aqui na lola que vai ficar mais fácil, né? Eu adoro olhar as minhas medidas também, se elas têm alterações ou não têm alterações. Então aqui a medida do quadril da Lola é 48 centímetros. Então lembrem, isso é importante, a maior parte, né, a maior, vou botar pra cá, assim, a maior parte do bumbum, onde fica mais pra fora, é ali a medida correta do quadril de vocês. Bom, depois então desta parte, a gente também tem a nossa medida de coxa. Então, a coxa também é a maior parte da coxa de vocês, a maior altura que vocês tenham, né, de musculatura. Pode variar de pessoa para pessoa, a posição de musculatura maior. Então, isso também vocês podem colocar como medida, porque às vezes a gente quer fazer um short, quer fazer alguma coisa, quer fazer alguma legging, né, ou que tem algum detalhe, e aí precisa saber essa medida de circunferência que seja confortável. E depois tem a nossa medida de joelho, circunferência de joelho, também é importante o nosso joelhinho, né? Como é que ele está, nem sei qual é a minha circunferência de joelho, mas a de panturrilha, meu pai do céu, é grande. 35, meu joelho. Panturrilha, só Deus na causa, né? Então, circunferência de panturrilha também. Lembrem sempre, maiores partes do corpo de vocês, onde é mais sobressalente. Lembrem também que o corpo, ele tem pequenas diferenças de um lado para o outro. Por exemplo, né, a gente tem um desenvolvimento até no rosto, o rosto não é simétrico. Mas o corpo de vocês, quando vocês colocam palminha com palminha e coloca lá para cima, tem uma leve diferença. Eu tenho o lado esquerdo do meu corpo mais desenvolvido do que o direito. Às vezes é 0,5 centímetros, às vezes é 1 centímetro de diferença. Às vezes o busto é maior de um lado, né? Às vezes tem questões diferentes de cada lado do corpo. Então, o tamanho do pé pode variar. Às vezes a gente nem se dá conta, né? São pequenos detalhes que estão ali no nosso corpinho. O bíceps, logo abaixo do nosso subaquê, que ele também é importante, né? Logo abaixo da cava da peça. Então, eu tenho aqui 29, aqui tem pouquíssima diferença. Tem 1 centímetro a menos nessa parte, então eu faço a medida um pouquinho mais para cima, também justamente para ficar mais confortável. Bom, depois, outra coisa importante que a gente precisa ter medida, além, né, do bíceps, nós temos o nosso pulso, quando a gente precisa de peças bem ajustadas ao corpo, mas tem outra técnica, para as peças conseguirem passar. Às vezes elas não têm elasticidade suficiente, a gente faz essa posição com a nossa mão, e aí faz essa fita métrica passar nessa maior medida da mão. Então isso é outra medida importante que a gente precisa para a peça ficar confortável, para ela passar na nossa mão. Se isso não é pensado, a mão não entra na peça. E aí o braço não vai entrar porque a mão já não passou, né? Às vezes, né, vai ficar lá emperrada. Às vezes a gente tem peças que não sobem além dessa medida, chega aqui, né? A medida é maior do que essa parte da mão não sobe.
a gente não consegue abrir. Por isso as camisas sociais, elas precisam ter botões. Elas são pensadas para passar na mão às vezes. Às vezes tem que abrir esses botões para ajustar diretamente no pulso. Então isso é uma medida importante quando a gente for fazer a nossa blusa, que é a nossa próxima aula. Então aqui eu tenho 19 centímetros de mão, né, para conseguir fazer que a minha peça entre confortavelmente. Né, o comprimento do braço é uma das coisas importantes que a gente faz. O nosso comprimento da cintura até o quadril, a maioria das vezes nós temos em torno de 20 centímetros a 25 centímetros, então muito depende do corpo de vocês, da cintura até a altura do quadril, até a altura que tem maior circunferência. Então isso é uma coisa importante para ver, porque às vezes pode variar, e aí a gente vai fazer isso sentadinhas, que vai ser mais fácil essa altura. Então, também a gente vai fazer essa parte de comprimento de ombro, comprimento de braço e comprimento da frente, que é bem importante para as nossas peças, né, ficarem de acordo com a nossa medida de corpo. Como é que acontecem os comprimentos? Tirar os cabelões, né? Primeira parte, comprimento de ombro, eu sempre vou fazer aqui da minha pecinha, né, onde é que termina o pescoço e começa o ombro, né? E aqui onde começa o meu braço de verdade. Então, o meu comprimento de ombro, a gente faz aqui na parte de cima. Eu tenho 12 centímetros de ombro. Então, o meu ombro, ele começa até um pouquinho antes dessa minha peça, que ela é mais aberta. Então, tudo depende da peça de vocês também. Aqui na Lola, ela tem 5,5 centímetros. O meu manequim, então, ele tem 11 centímetros. Eu tenho mais ombro do que o manequim em meia escala. E tem a outra medida que talvez seja importante, e aí talvez vocês precisem de uma ajuda de alguém, que é a medida de ombro a ombro. Que a gente vai lá em cima ver de um lado até o outro das costas, quanto tem do começo de um ombro até o começo do outro ombro, né? E aí depende, se vocês têm aquela corcundinha, né, e isso varia de corpo a corpo, pode ter variação da frente para as costas. Então essa medida de ombro a ombro também eu acho muito estranho fazer com câmera, porque eu não consigo ver direito se eu tô fazendo certo, né, se eu tô fazendo torto. Aqui. Ombro a ombro. Pra mim, né, eu tenho 44 centímetros de ombro a ombro. Então é um ombrão, né? E a gente sempre vai, né, do começo ao seu final, lá pra lá. E aí, lembrem disso, se vocês tiverem alguém, pode fazer na parte das costas, que talvez dê uma leve alteração de numeração. A entrecavas, a gente faz essa medida, também ela nos ajuda a saber se eu sou mais mignon ou maior nessa parte, porque depende muito, né? Entrecavas é acima do busto, na nossa metade da numeração. Então aqui na Lola, né, se vocês verem aqui, acho que vai aparecer, ela fica a esses centímetros acima aqui do meu busto, dá mais ou menos, de vocês vai dar uns 12 centímetros esse entrecavas, que é da parte da frente. Então a gente faz aqui até aqui, qual é a medida que a gente tem. Então a minha altura do busto aqui, na maior parte do meu busto, eu tenho 26 centímetros. Essa numeração, comecinho lá do meu ombro, terminou o pescoço, coloca a fitinha, e aí maior parte do busto. Parte mais, fica mais para fora, né, a maior parte desenvolvida. Essa parte aqui na Lola, eu representei, né, com uma fitinha para ficar mais fácil ver, que ela é bem importante, justamente para depois a gente fazer essa entrada da cava. Quanto eu tenho aqui? Às vezes a gente usa uma numeração padrão. Alguns moldes eu vou passar para vocês com uma numeração padrão, mas vocês podem reestruturar no tamanho de vocês. Então aqui na Lola, primeiro a gente mede na vertical e depois na nossa horizontal. E aí, vocês vão ver isso na próxima aula. Eu já fiz a pecinha
Eu achei um tecido, eu desfiz uma peça, né, pra fazer. Essa daqui é a blusinha que vocês vão aprender na próxima aula. Então ela é uma blusa base, né, ela não tem muitas coisas, depois eu vou tirar uma foto usando ela, né, para que vocês vejam o que vocês vão aprender no próximo encontro. Que essa medida ela vai ser importante, né, ela vai ser a que nos ajuda. Bom, outra coisa então, a altura do busto de vocês. Qual que é essa altura do busto? Às vezes pode acontecer, tá? Aqui de cima até a altura do mamilo. Talvez o mamilo de vocês seja retinho, às vezes não, depende do busto. Existem, né, N tipos de peitos diferentes, então também não tem como fazer um único. E aqui nesta medida, para mim ele vai um pouquinho para fora, né? A medida maior do peito, eu tenho 27 centímetros. Então ele tem quase 10 centímetros de diferença do meu entrecavas. Eu não tenho muito peito, né? Eu sou bem pequenininha na parte de cima. Então essa é a minha medida, que também é importante depois quando a gente for fazer a modelagem, que a gente precisa marcar qual a minha altura do busto, né? E o busto, muitas vezes, vai ser logo depois que termina a minha cava aqui, essa medida, né? Então, logo abaixo do sovaco mesmo, é a minha medida do busto. A próxima medida que a gente vai fazer é a nossa altura do braço, que começa bem no finalzinho aqui do ombro e vai até a nossa base do braço. Como eu faço para medir, né? Tipo, gente, não enxergo lá embaixo. Como é que isso acontece? Então, vocês tanto podem fazer com a fita, né? Assim, paradinha. Vocês podem alfinetar também a fita no braço de vocês, se tiverem. Essa alfinete de segurança fica mais fácil. Mas eu faço da seguinte forma, né? Eu vou devagarinho, retinho, colocando os dedos, caminhando com eles até chegar no final do meu braço. E aí torcendo para essa fita, né, não desandar dessa minha medida. Então aqui, tarará, vou caminhando, caminhando, caminhando e mede até o ossinho de vocês. O meu braço, ele tem 56 centímetros até o meu ossinho. Então, esse ossinho aqui é a medida de altura de braço. E isso depois pode variar no tamanho de manga que vocês preferem usar. Então, eu gosto de mangas que sejam mais longas, eu gosto de mangas mais curtas. Eu não uso manga mais curta porque senão eu pareço o bonecão do posto, né? Porque o meu braço já é longo. Se eu uso uma manga que vem nessa altura, assim, gente, parece que não tem fim o meu braço. Eu ponho ele do corpo, parece que ele é gigantesco. Então tem todo esse cuidado quando eu vou escolher uma peça de roupa, quando eu vou fazer uma roupa pra mim, né? Às vezes eu faço maior, pra não ficar muito estranho. Bom, então, né, a mesma coisa vai acontecer na nossa altura de perna, que vocês vão fazer na medida lateral do corpinho de vocês. Então, a lateral, por que a lateral? Porque daí a gente tem a curvatura de quadril. E aí vai até lá embaixo, onde tem o ossinho do tornozelo. Então, a minha altura de perna, eu tenho perna curta, né? Eu tenho 98 de perna, da cintura até lá embaixo. Bom, aqui a gente já viu também algumas coisas importantes. Então, a altura do quadril, a gente já vai fazer ela, mas a altura do corpo. Então, lembrem que aqui a gente tem a altura do corpo, que ela sai lá do nosso pescoço, passa pela maior parte, né, e vai até a cintura. Essa daqui é uma altura importante quando a gente for fazer body e também quando for fazer a prática de blusa, porque a gente tanto faz a blusa até a altura do corpo, depois a altura até o quadril, né? Temos duas alturas aí diferentes. As últimas medidas que a gente tem, que vocês também podem fazer, a altura até o joelho da perna de vocês, que ela também é importante, justamente quando eu quero saber onde está o meu joelho. Então vem aqui, dessa parte de cintura
e vai até a nossa linha do joelho. Então aqui eu tenho 49 centímetros. Um vizinho resolveu fazer obra. Bom, outra coisa importante, circunferência de tornozelo. Então lá no nosso tornozelo também, onde tem o ossinho, vocês vão fazer essa circunferência para a gente saber qual a abertura que precisa ter a minha legging, né? Que legging certamente vai ser num tecido um pouco mais elástico, e aí a gente precisa ter essa necessidade de circunferência diferente. Bom, e terminando aqui, as nossas últimas medidas. A nossa altura de gancho, que ela vai ser importante. E para fazer essa altura, vocês precisam estar sentadinhas. Então, a altura de gancho é da nossa cintura até onde o bumbum alcança sentado. Essa é a melhor medida para fazer, né? Senta e mexe. Então, até onde vai o bumbum? Retinho, né? E isso daqui é a nossa altura de gancho. Até onde ele vai. Essa altura é importante também para a gente saber as aberturas que se tem da nossa peça. Então aqui, deixa eu ver se aparece, né? A minha mesa, eu sentadinha, altura de gancho da fita até encostar na base. A minha altura é 29, né? Eu sou uma pessoa que não tem muita altura de gancho ali, mas é bem da fita indo para baixo no banquinho sentadinha. E tem também algumas medidas que eu acredito que sejam importantes, principalmente para algumas peças que não tenham tanta elasticidade, que é o gancho frente e o gancho costas. O gancho é essa parte da frente do nosso molde. Então, essa parte da frente do nosso molde, ela é bem importante justamente porque, às vezes, a gente precisa, né, ter uma medida diferente justamente porque o nosso corpinho ele é diferente, né? E aqui a gente coloca a fita métrica nessa partezinha do entrepernas. A gente passa entre a perninha, vai lá na altura da cintura frente, até a medida lá embaixo do nosso corpinho e depois vai até a medida das costas. E isso é importante porque aqui a Lola tem 33,5. Porque às vezes a gente tem mais bumbum, às vezes a gente tem menos bumbum. E tudo isso pode impactar na forma que essa peça vai estar confortável no nosso gancho. Bom, aqui no final, né, a gente fez todas as nossas medidas do corpinho e coloquei para vocês uma tabela de medida de elasticidade. Lembram que na aula passada a gente falou sobre elasticidade que pode alterar? Então nós temos a baixa, a média e a alta elasticidade. Então lembrem da regra de 3 do tecido de vocês. Então são essas medidas que hoje a gente fez, que a gente faz a alteração de redução do nosso molde. Então, quando vocês forem comprar os tecidos, deem uma olhada nessas características. E a aula de hoje é isso, gente!